Muito bem, pessoal, dando continuidade então ao colapso de traqueia, vamos falar dos aspectos clínicos relacionados a esta enfermidade. Não é difícil, tá? É bem tranquilo, são poucos aspectos, são poucos sintomas clínicos que a gente pode observar. De forma geral, o paciente com colapso de traqueia apresenta tosse crônica. Essa tosse, ela classicamente é discreta e vai piorando ao longo do tempo. Mas existem variações. O animal pode nunca ter apresentado tosse, apresentar um início agudo de tosse, não é impossível disso acontecer. E ele pode apresentar tosse discreta durante muito tempo sem que haja piora significativa. Muito relacionado assim, à agitação, ao estresse. O dono chega em casa, fica feliz, tosse um pouco, o dono confunde isso com um engasgo, tá? É bem com essa característica. A dispneia ocorre principalmente em casos graves de colapso de traqueia. Se o segmento mais afetado for o segmento cervical, como é na maioria das vezes, a dispneia vai ser principalmente inspiratória. Se o segmento afetado for principalmente torácico, vai apresentar principalmente dispneia expiratória. Se os dois segmentos estiverem afetados, pode apresentar dispneia mista, tá joia? E a gente observa muito frequentemente, e aí falando de colapso traqueal cervical, a ronqueira, ou semiologicamente, melhor falando, estertor respiratório, que é aquele barulho de ronco que a gente ouve, que a gente não precisa do esteto. Isso é indicativo sempre de enfermidade extratorácica, no nosso caso aqui de colapso de traqueia cervical. No próximo filme, nos próximos 2 vídeos que vocês vão ver animais com dispneia e com estertor importante decorrentes de grave colapso traqueal cervical. E por fim, pessoal, alguns animais com colapso de traqueia podem ser assintomáticos. Aliás, uma boa parte deles são, ou seja, eles têm a deformidade anatômica, tá? Mas não tem nenhum sintoma relativo a esta deformidade. Vamos ver então o primeiro vídeo? Então percebam, são 2 pacientes com colapso de traqueia cervical grave, apresentando dispneia, ronqueira, ou melhor dizendo, estertor respiratório, tá? Decorrente justamente do ar turbilhonando e da trepidação da membrana traqueal dorsal. Tá? Nesses 2 casos, colapso de traqueia grave, colapso de traqueia importante, vocês notaram que são animais de raças de pequeno porte, um pincher e um poodle. Tudo bem, pessoal? Muito bem, seguimos então ao diagnóstico de colapso de traqueia. Se eu tenho suspeita de colapso de traqueia, como que eu posso definir o diagnóstico? O exame inicial para diagnóstico do colapso é o exame radiográfico. A projeção principal para avaliar o lumen da traqueia é a projeção laterolateral de traqueia. Tanto faz direita ou esquerda. A projeção ventrodorsal ou dorso-ventral, ela não é interessante porque há sobreposição da traqueia com a coluna vertebral, então você não consegue ter uma visualização apropriada. Na projeção laterolateral, o que esperamos observar é uma diminuição dorso-ventral da coluna de ar da traqueia. Vamos ver isso na imagem? Então, vejam esse paciente com colapso. As setas verdes mostram a laringe, ó. Porção dorsal da laringe, porção ventral da laringe, tudo isso aqui é a laringe. Normalmente a traqueia tem um diâmetro um pouco menor que a laringe. Então vejam que a gente observa aqui a coluna de ar, que diminui e fica muito pequena na transição cérvico-torácica. Esse é o quadro típico, é o quadro clássico. E na região torácica já há uma normalização do diâmetro da traqueia. Percebam, então, o colapso de traqueia nessa região, caracterizado pela diminuição dorso-ventral do lúmen ou da coluna de ar na traqueia.
tá joia? Percebam também que isso não quer dizer que este segmento esteja saudável, porque, como eu disse anteriormente, é um evento dinâmico. O que a gente pode dizer é que neste momento não houve um colapso, mas pode ser que este segmento esteja doente. Vamos destrinchar um pouco mais sobre isso. Então, olha lá. Considerações sobre o exame radiográfico. O exame radiográfico é um exame estático, é uma foto feito naquele segundo, né, naquela fração de segundo, melhor dizendo, tá? Enquanto o colapso de traqueia é um evento dinâmico. Eu falei para vocês que a membrana se movimenta conforme se processa o ciclo respiratório, inspiração ou expiração. Isso quer dizer que pode acontecer de, naquele momento que você fez o exame radiográfico, determinado segmento não estar colapsado. Ou seja, pode acontecer um resultado falso negativo. Então, o primeiro ponto é em relação à sensibilidade do exame radiográfico. Ele pode ocasionar resultados falso negativos. Como minimizar esses falsos negativos? Fazer múltiplas projeções. Procurar radiografar durante a inspiração, durante a expiração, se possível durante a tosse, mais de uma vez, porque isso aumenta a chance de você documentar o colapso de traqueia. E evidentemente que sempre tem que ter correlação clínica, porque eu falei para vocês também que alguns animais com colapso são assintomáticos. Então o animal tem que estar com clínica de colapso de traqueia e documentar radiograficamente, tá? Normalmente o exame radiográfico ele é muito útil no diagnóstico de colapso e é possível instituir uma terapêutica baseado na característica clínica e no exame radiográfico. O que você tem que ter em mente é que o exame negativo não descarta a doença. Tudo bem? Então aqui mais alguns exemplos, né, de radiografia mostrando aí o colapso de traqueia. Vejam aqui nessa paciente, é a Poodle que vocês viram no filme. Naquele momento de dispneia, deu para perceber um grave colapso da traqueia. Vejam que ela está bem fininha, o lúmen traqueal. Inclusive há muita aerofagia com dilatação do esôfago. E depois de estabilizada, né, no dia seguinte eu fiz uma nova radiografia, ela com a respiração bem calminha. Vejam como é que está a traqueia. Se você olha nesse momento, você vai me falar assim, isso é uma traqueia normal. Radiograficamente ela está normal, mas vocês viram anteriormente que ela não é uma traqueia normal. Então atentem para isso. A normalidade radiográfica não significa necessariamente que não exista a doença. Entenderam bem isso? Bacana. O que mais que a gente tem em termos de elementos diagnósticos que podem ser interessantes? A traqueoscopia, o exame endoscópico da traqueia. Como eu disse, na maioria das vezes, a clínica e o exame radiográfico são suficientes para fechar um diagnóstico, mas alguns casos podem oferecer um certo desafio, né? Então o animal tem tosse e você não consegue definir se aquela tosse se deve a um colapso de traqueia, porque muitas vezes ele pode não aparecer no exame radiográfico ou simplesmente aparecer de forma discreta. Então você tem que se certificar de que realmente aquela tosse decorre do colapso de traqueia e não de outra doença respiratória, como por exemplo bronquite crônica, como por exemplo broncomalácia. Agora mesmo eu estou atendendo um paciente nesse período em que eu estou gravando esta aula, em que há uma dúvida em relação ao diagnóstico dele. Ele tem tosse, ele é de uma raça predisposta, mas os exames radiográficos não estão mostrando de forma tão evidente o colapso e não se sabe se ele tem alguma comorbidade do tipo broncomalácia. Então, nesses casos de dúvida, o exame endoscópico é bastante útil, porque você pode visualizar a traqueia diretamente e, portanto, a sua deformidade. Então, eu coloquei aqui ao lado 4 estratificações, classificações do colapso de traqueia, grau 1, 2, 3 e 4, e o que eles significam? Grau 1, diminuição de até 25% do lúmen da traqueia, grau 2, diminuição de até 25% do lúmen, grau 3, diminuição de até 75% do lúmen, e grau 4, diminuição de 75% a 100% do lúmen, né? Então, 25, de 25 a 50, 50 a 75 e acima de 75. Percebam que nessa imagem a membrana traqueal toca o assoalho. O assoalho é isso aqui, a membrana é isso aqui. Tá? Então vejam que é tão grave que ocorre oclusão
completa da traqueia. Outra indicação importante da traqueoscopia é pacientes candidatos à cirurgia. A gente vai falar da cirurgia logo, tá? Mas então aqueles pacientes que precisam de procedimento cirúrgico, eles têm que passar por endoscopia para verificar a magnitude e a extensão do colapso de traqueia. Maravilha? Então vamos ao tratamento do colapso de traqueia. Pessoal, boa parte dos pacientes com colapso de traqueia a gente consegue manejar com o tratamento clínico. Percebam que o tratamento clínico ele é sintomático, ele procura aliviar os sintomas, mas ele não altera a anatomia da traqueia. A traqueia permanece deformada, tá? Então ele não interfere na conformação anatômica da traqueia. O carro-chefe do tratamento e o principal são os glicocorticoides, a prednisona. Por quê, professor? Porque eu falei para vocês que a traqueia, a membrana, conforme ela está pendulosa, ela acaba causando golpeamento do assoalho traqueal e inflamação traqueal. Esta inflamação traqueal é melhor tratada com anti-inflamatórios esteroides, com corticoides. Então, o sintoma principal relativo à inflamação é a tosse, e a tosse normalmente melhora com terapia esteroide. Por quanto tempo eu devo administrar essa prednisona? É muito variável. Alguns animais tomam prednisona por 7 dias, melhoram e a gente pode interromper. Ele pode piorar no futuro, você reinstitui a terapêutica, então ele pode ser medicado com ciclos curtos. Alguns animais têm tosse muito importante e precisam tomar corticoide de forma contínua. Então vai ser variável de acordo com a resposta clínica e a gravidade da doença. O corticoide de escolha é a prednisona. A dose inicial é de 1 mg por quilo uma vez ao dia. Beleza, pessoal? Então, retomando, prednisona, 1 mg por quilo uma vez ao dia. Tempo de tratamento vai depender da gravidade e da resposta à terapêutica. Show? Broncodilatadores. Não há ensaios clínicos randomizados que determinem com clareza a utilidade de broncodilatadores, mas principalmente em casos que não respondem completamente à prednisona, pode ser uma estratégia, uma tentativa, né, de melhorar a condição clínica do animal, principalmente naqueles que têm dispneia, como vocês viram anteriormente, né, que apresentam dispneia inspiratória e expiratória. Nesses é que o broncodilatador de fato vai ser mais útil, tá? Nos pacientes apenas com tosse, eu particularmente não vejo muita utilidade do broncodilatador. A gente pode utilizar os metilxantínicos ou os beta-agonistas. Os metilxantínicos, a gente vai detalhar mais sobre isso em bronquite crônica, são aí a aminofilina e a teofilina, e os beta-adrenérgicos são a terbutalina e o salbutamol, tá? Então, a escolha do broncodilatador é muito da escolha do profissional, tá? Eu particularmente uso com mais frequência os metilxantínicos e eu só reservo para aqueles casos em que há dificuldade respiratória. Por quanto tempo? Indefinido, conforme a necessidade do paciente, semelhante ao que ocorre com o corticoide. E por fim, os antitussígenos. Quando utilizá-los? Principalmente quando a prednisona isoladamente não foi suficiente para diminuir de forma satisfatória a tosse. Então ele ainda tem um nível de tosse que é comprometedor de sua qualidade de vida e também da do tutor, né? Porque não é fácil você ficar vendo seu animalzinho tossindo o dia inteiro. E animais com colapso grave podem tossir de maneira incoercível, de maneira muito intensa. Tudo bem? Qual antitussígeno? Os narcóticos. Nos Estados Unidos utiliza-se a hidrocodona e o butorfanol. Infelizmente a gente não tem essas formulações disponíveis aqui no Brasil como xarope. Então aqui normalmente a gente prescreve a codeína, pode ser na forma líquida ou comprimido, tá? E a duração do tratamento vai depender também da resposta clínica. Pode utilizar de forma indefinida, contínua? Pode. Tá? Não tem problema, se for necessário para a qualidade de vida do animal, tem que utilizar. Bacana, pessoal? Então é muito simples, são esses 3 principais fármacos que a gente usa para tratar o colapso de traqueia, sendo a prednisona o mais importante. Na literatura, vocês vão ver algumas citações sobre medicações que melhoram a morfologia da traqueia. Mas, pessoal, de forma geral, não existe nenhuma comprovação a respeito disso. Então, utilizar glicosaminoglicanos numa tentativa de melhorar a cartilagem, por enquanto, isso não há a menor evidência que isso pode ser benéfico, tá? Então, deixa isso para lá. E algumas condições podem agravar
o quadro clínico de colapso de traqueia e algumas condições são comorbidades, que a gente tem que levar em conta como diagnóstico diferencial. Vamos ver alguns exemplos para vocês entenderem melhor? Então, olha lá, qual condição que eu considero principal como agravante? Essa aqui, ó, banha, gordura, obesidade. Tá? Então, isso é uma observação empírica. A gente nota, de fato, que pacientes com colapso de traqueia obesos costumam ter uma doença clínica bastante relevante e quando você consegue fazê-los perder peso, isso parece diminuir. Tá? Vejam, uma observação empírica. Tá? Uma vez eu tinha um paciente Yorkshire bem gordinho, Todd, que tinha um grave colapso de traqueia. Ele teve uma doença sistêmica que ele perdeu 40% do peso corporal. Sumiu as manifestações de colapso de traqueia, principalmente a dificuldade respiratória. A gente leva em consideração que para doença respiratória a obesidade sempre atrapalha. Tá? Então, se o animal for obeso, vale a tentativa de fazê-lo perder peso. Nesse caso aqui, a Maria Antônia com síndrome de Cushing e obesidade, ao ser tratada e perder peso, ela diminuiu muito a ronqueira que ela apresentava decorrente do colapso de traqueia. E as outras condições, na verdade, são condições que também podem causar tosse, são diagnósticos diferenciais de colapso, mas que podem acontecer ao mesmo tempo que o colapso. As duas mais importantes são a doença valvar mitral, então vocês estão vendo aqui um paciente Yorkshire com colapso, vejam a diminuição da coluna de ar da traqueia no segmento cérvico-torácico, mas ao mesmo tempo ele também tem um átrio esquerdo muito dilatado, comprimindo o brônquio. Então ele tem doença valvar mitral importante e colapso de traqueia. As duas doenças causam tosse. Então nesse sentido elas podem se potencializar. Aqui embaixo outro exemplo, né? Um paciente com colapso de traqueia, vejam onde deveria estar a coluna de ar, a seta fininha, e onde ela está, a seta mais grossa. Mas esse animal tem uma grave bronquite crônica, que é o tema da nossa próxima videoaula. E aí eu explico melhor para vocês. Então percebam que são duas doenças, novamente, que podem causar tosse e potencializar-se entre si. Tudo bem? E muitas vezes é difícil definir quem é o grande culpado da tosse mais grave em algumas situações. Show? E para a gente terminar então essa nossa videoaula sobre colapso de traqueia, tema absolutamente fundamental, vamos falar sobre cirurgia. Pessoal, quando a cirurgia é indicada? Basicamente, quando o animal não responde ao tratamento clínico, portanto tem uma doença intratável do ponto de vista clínico, tá? Tosse incoercível ou dificuldade respiratória importante que não responde ao tratamento clínico, ou que ele já apresente um quadro muito grave inicialmente, né? Que já indique assim, uma gravidade muito grande. Nessas duas situações, então, doença que é intratável clinicamente, ou um quadro de distrição respiratória muito grave, esses dois pacientes são candidatos, pelo menos potenciais candidatos, ao tratamento cirúrgico. Tem duas formas de você tratar cirurgicamente. Uma mais clássica, mais antiga, digamos assim, que são as próteses extraluminais. Basicamente, pessoal, o que se faz é abordar por cirurgia aberta, abre-se, acessa-se, melhor dizendo, a traqueia na região do pescoço, por uma incisão ali na região cervical, expõe-se a traqueia e enrola-se em volta da traqueia um espiral de polipropileno, que pode ser feito aí com uma seringa de 3 ml, de 5 ml, e sutura-se esse espiral na traqueia. Então a traqueia fica presa nesse espiral e isso impede que ela colapse conforme o ciclo respiratório se processa. Não é uma técnica isenta de complicações. A principal complicação é a paralisia de laringe, porque não é fácil mexer na traqueia sem lesionar o nervo laríngeo recorrente, que corre do lado dela. São animais muito pequenos, estruturas muito delicadas. Mesmo cirurgiões muito hábeis e experientes podem lesionar o nervo laríngeo recorrente. Isso causa paralisia de laringe e pode causar morte súbita nesses pacientes. E outro problema é que é uma cirurgia que é útil principalmente em colapso cervical, pela dificuldade de acesso da traqueia torácica. Então, se a traqueia torácica estiver muito comprometida, essa cirurgia não vai conseguir resolver o problema. Ela tem uma eficiência que varia aí de 75% a 85% em minimizar pelo menos os sintomas de colapso de traqueia.
E a técnica mais moderna, que começou aí no início dos anos 2000 e que hoje é a técnica mais utilizada, são as próteses endoluminais, os stents. Stents são malhas, normalmente de aço inoxidável, de níquel e titânio ou de aço inoxidável, nitinol quer dizer níquel e titânio, tá? Que independente do material, o objetivo dela é dilatar a traqueia. Então a abordagem é diferente, ela é colocada por endoscopia, tá? Então é uma abordagem minimamente invasiva, não há corte, ela é colocada ali pela laringe, entrando na traqueia por endoscopia, e essa malha então é dilatada, deixando a traqueia patente. Então ela é bem menos invasiva. Contudo, ela não é isenta de complicações, porque a prótese pode migrar para dentro dos brônquios, a prótese pode fraturar, causar hemorragias. Então, conforme os anos se passaram, as próteses e as técnicas foram ficando cada vez melhor, e hoje é a técnica normalmente mais utilizada. Vou mostrar para vocês aqui, isso aqui é um stent, tá? Imagem retirada de um livro, então percebam que começa ali próximo à laringe e se estende por toda a estrutura traqueal, dando patência a essa estrutura. Então essa é a técnica normalmente hoje mais utilizada. Começou nos Estados Unidos principalmente, mas hoje a gente já tem isso disponível inclusive aqui no Brasil, inclusive aqui em Belo Horizonte, tá? E é reservado então para aqueles animais que não respondem bem ao tratamento clínico, que têm sintomas intratáveis ou que apresentam grave dificuldade respiratória já de início. Bacana, pessoal? Então na próxima videoaula a gente volta para falar do restante das enfermidades traqueais. Até daqui a pouco.